onde é o Fudeiro, porque aquele vagabundo, ele deve estar dormindo lá. Eu vou lá ver, vou jogar esse copo d'água nele, porque ele deve estar dormindo, ele é folgado. O Fudeiro, ele me paga, me paga, eu vou jogar esse copo d'água nele. Cadê o Fudeiro? Já sei, ele deve estar lá em cima, ele me paga. Achei o Fudeiro, achei o Fudeiro. Agora toma.